Oi, 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 gente! Bom dia! Estamos aqui para a nossa semana descomplicando o design de sobrancelhas. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vou dar uma arrumadinha aqui na nossa câmera. Isso. Bom dia, Gleide já entrou. Gente, essa semana vai ser muito bacana, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a questão realmente do design de sobrancelhas, né? As dificuldades que vocês têm na hora de fazer as marcações, né? E porque eu, né, Márcia, enquanto profissional, eu não gosto tanto de seguir padrões e ficar presa em caixinhos, sabe? Aquelas marcações todas padronizadas. Eu não costumo, não tenho o hábito de seguir aquilo. Tem umas medidas padrões básicas do design de sobrancelhas que eu faço sim, né? Pra gente conseguir ter uma simetria, pra gente conseguir manter a sobrancelha nivelada, porém eu não me prendo a caixinhas, tá? Então vamos esperar o pessoal chegar, o pessoal entrar. Quem for entrando, gente, vai clicando aqui no aviãozinho, deixa eu ir mandando aqui pro pessoal. Vamos ver quem entra na live hoje. Vamos encaminhando aqui. O conteúdo, gente, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Serão 4 dias de muito conteúdo para vocês. E o bom, né, é que estamos aqui para finalizar, né, o nosso ano. E você pode acabar o ano aí com conhecimentos novos. Nossa, eu tô mandando aqui, tô mandando. Vamos ver quem vai estar comigo. Deixa eu mandar aqui. Vamos lá, vamos lá. Gente, daqui a pouco o Instagram me bloqueia aqui. Ai. Vamos lá, então. Bom dia, quem tá chegando. Minha cunhada já tá aqui, as duas, né? Minha cunhada, as duas cunhadas estão aqui. Estava aqui mandando. E para começar, gente, a nossa live de hoje, porque quando se fala em design de sobrancelhas, quando se fala em abordar, né, uma estrutura de sobrancelhas, fazer marcações para as sobrancelhas, né? Igual como eu falei anteriormente, muitas pessoas se prendem a padrões, né? Ai, porque tem que fazer assim, tem que fazer aquele monte de risquinho na testa da cliente. Acho que aquelas marcações são as marcações mais fabulosas que tem. E na verdade, gente, aquilo lá não serve pra nada, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, aquilo lá não serve pra nada, tá? Por quê? Vocês já viram aí com certeza no Instagram, se vocês forem procurar na internet lá, mapeamento facial. Vocês vão achar umas fotos com a testa da cliente assim toda riscada aqui em cima, aqui do lado, depois feito umas bolinhas e usa cores diferentes, né? Fica legal de ver, chama atenção aquilo, não é mesmo? Fica interessante assim, né, você olhar para aquilo lá. Mas para quem conhece um pouquinho realmente de medidas, marcações, sabe que aquele monte de bolinha ali, aquele monte de risco na testa em si não serve de nada, tá, gente? Aquilo lá é só para deixar o design ali, o desenho ali, para realmente chamar atenção e deixar um pouquinho mais bonitinho. O que importa mesmo são as medidas que a gente tem como referência, né? Aqui na base do rosto, pra gente conseguir determinar aqui um desenho legal pra sobrancelha, tá? E eu quero começar a nossa live de hoje mostrando pra vocês, né, já dando logo de cara aqui pra vocês, uma super indicação de livro, que se você gosta, né, quer se aprofundar nos seus estudos como design de sobrancelhas, você precisa pelo menos começar a ter conhecimento, sabe? Do que é o visagismo.
tá? Eu comprei esse livro já faz uns 2 anos, né? Já estudei ele bastante, tem partes que eu volto, que eu releio tudo de novo. Então, esse livro aqui de visagismo do Philip Hallowell, foi ele que desenvolveu essa questão do visagismo. Ele é muito interessante e eu vou começar lendo uma frase que está aqui bem na primeira página do livro, que diz o seguinte: não existe mulher sem beleza, somente belezas que não foram reveladas. Não existe mulher sem beleza, somente belezas que não foram reveladas. Olha só que profundo que é essa frase, que profunda, né? Para mim faz muito sentido essa frase, no sentido de que nós, enquanto design de sobrancelhas, nós temos, né, a missão realmente não de mudar a pessoa, não de mudar a sobrancelha da nossa cliente, né? Mas sim de revelar essa beleza que está oculta, né? E isso a gente consegue através de melhorar os traços da nossa cliente. Isso tudo com muita responsabilidade, isso tudo com muito empenho, sabe? Com muito estudo. Então, sempre assim, tomando muito cuidado mesmo. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos, meninas! E depois, para continuar, só para dar um embasamento, né, em tudo isso que eu tô falando, essa introdução aqui do que eu tô falando, né, lá no meio do livro, o Philip Hallowell diz assim ainda, olha só: estabelecer regras inibe a criatividade e contraria a ideia de criar uma imagem personalizada, né? Olha só, estabelecer regras inibe a sua criatividade e contraria a ideia de criar uma imagem personalizada. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, né? A gente não deve se prender a caixinhas, a gente não se deve prender a padrões quando a gente se fala em design de sobrancelhas, em ali mostrar a imagem pessoal da nossa cliente. Porque quando você se prende, ai meu Deus, eu tenho que aprender a fazer esse mapeamento, eu tenho que aprender a fazer esse mapeamento, você fica tão habitolada ali com aqueles risquinhos, com aquele monte de risquinho, e você esquece, né, que você é uma pessoa, que você é uma profissional, que você é incrível, que você pode desenvolver um design personalizado para aquela cliente, se você deixar a sua criatividade fluir, se você deixar a sua criatividade ali aflorar, ter um senso de observação. O que é senso de observação, né? Primeiro, você tem que ouvir, né, a necessidade da sua cliente. Qual que é realmente a queixa da sua cliente? Será que é o formato? Será que é a cor da sobrancelha? Será que é o fato dela ser um pouquinho mais clarinho, um pouquinho mais escurinho? Então, primeiro é ouvir, né? E depois você olhar para a cliente. Tem profissional, gente, que não olha para cliente. Vocês acreditam nisso? Tem gente que não olha para cliente, chega, foca ali na sobrancelha, só ali naquele montinho de pelo e esquece realmente de olhar para nossa cliente. E quando eu falo olhar, não é só olhar rosto, é olhar o todo, né? Porque quando a gente fala de personalidade, tudo aquilo que a pessoa é por inteiro, a maneira com que ela se veste, a maneira com que ela se porta, né? Os acessórios que ela usa, o corte de cabelo, tudo isso está ali mostrando para você, né, a personalidade, né, daquela cliente. Então, quando você olha para sua cliente, que você cria o hábito de olhar para sua cliente. Gente, bom dia! Ó, quem entrou aí, vai mandando aviãozinho, gente, vai convidando mais pessoas para essa live, dá coraçãozinho aí, né? Que a gente só tá começando ainda a nossa live, né? E eu já tô super empolgada aqui, porque esse livro, gente, realmente, do Philip Hallowell, é algo que toda design de sobrancelhas precisa ter.
tá? Então, assim, o senso de observação é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Vocês olharem a sua cliente como um todo. Cada cliente é única. Então, não tem como você se prender a padrões, a caixinhas, a medidas padrões, porque aqui tem que ter 2 centímetros, aqui tem que ter 3, aqui tem que ter 5, aqui tem... Sabe, gente? Não é assim, né? Igual eu falei, temos medidas padrões que eu vou ensinar pra vocês ainda nessa aula, né? Alguns traços, algumas linhas, né? Que realmente a gente tem que seguir. Porém, o que me dá o direcionamento na hora de fazer o design de sobrancelhas é a própria estrutura da nossa cliente, o próprio formato da sobrancelha dela e principalmente a estrutura do osso, tá? Por que a estrutura do osso? Porque, gente, o que dá o formato... Eu vou fazer essa pergunta aqui, eu quero ver quem sabe. Antes de eu revelar a resposta, eu quero saber quem aí que é design de sobrancelhas que tá me vendo agora, né? Se você sabe o que dá o formato da nossa sobrancelhas. Você sabe me dizer? Você já parou pra pensar sobre isso? Manda aqui nos comentários, né? O que dá aí o formato das nossas sobrancelhas? Eu quero saber se vocês estão afiadas aí quanto design de sobrancelhas. Manda aqui, gente, nos comentários que eu quero ver, tá? Lembrando que essa é a semana do Descomplicando o Design de Sobrancelhas. Realmente eu quero fazer você parar para pensar de uma forma diferente sobre aquilo que você faz praticamente todos os dias, tá? Gente, manda aí, eu vou pegar um pouquinho de água. Deixa eu pegar aqui enquanto vocês vão falando aí. Deixa eu pegar uma aguinha. Gente, vai mandando aí que eu só quero ver. Ninguém sabe, gente. E daí, alguém respondeu aí, eu fui ali pegar uma aguinha. Ah, Isadora, é que eu tinha dado uma deixa já, né, Isadora? Mas é isso mesmo, gente. Ao contrário do que muita gente... Gostoso, né, Andréia? Dá pra ouvir, gente? Aí tem... Eu não sei de onde que vem esses passarinhos, mas acho que tem uma árvore aqui do lado e fica esses barulhinhos de manhã. É bem gostoso, né? Dá aquela sensação, assim, de sítio, né? De relaxamento. Realmente é bem gostoso. Então, gente, é diferente do que a maioria pensa, né? Do que dá a estrutura das nossas sobrancelhas, que é pele, é pelo. Gente, não é nada disso, tá? O que dá realmente a estrutura, o formato das nossas sobrancelhas, e é algo assim que a gente deve seguir, né? Isso a gente deve seguir como padrão, a nossa estrutura óssea, tá? Se vocês estiverem com as mãos desocupadas, vocês apertam aqui essa pontinha aqui. Ai, tá bom, Cleo, ó. Grande beijo, a live vai ficar salva, tá? Por algum tempo, depois você entra aqui e dá uma olhadinha, tá? Olha, gente, se você quer cair agora, pega e aperta aqui, assim, olha. Faz esse teste, aperta aqui bem abaixo da sua sobrancelha, bem no pontinho alto aqui da sua sobrancelha. Você vai perceber que tem aqui o ossinho da nossa sobrancelha. Tem o ossinho aqui, ó, que faz exatamente, o meu ossinho, gente, ele faz exatamente essa curvinha aqui da minha sobrancelha, ó. Vem aqui, se eu apalpar aqui também, vai vir aqui, ó. E a minha sobrancelha, antes de eu começar a tirar ela era bem mais grossa, né? Ela era aqui por baixo, assim, tal. Então, eu fui modelando ela, fui desenhando ela pra mim conseguir, né, dar essa arqueadinha. Mas, porém, eu não fugi do contorno ósseo. Eu não fugi do contorno ósseo. Então, eu tenho isso daqui como padrão, o meu ossinho, tá? Tem pessoas
que tem esse ossinho aqui da face um pouquinho mais saltadinho, né? E a gente vai ter uma aula só sobre isso, estrutura do rosto, pra gente saber identificar os músculos, né? E os ossos da nossa face, assim. Daí vai ser uma aula bem técnica, né? Porque vocês precisam saber nomes, né? Tipo glabela, orbicular dos olhos. Então, vocês precisam aprender esses termos técnicos, porque isso te deixa mais profissional e cria autoridade. Ó, a Andréia tava falando que ela nunca tinha prestado atenção nisso. Andréia, quando a gente começa a estudar a estrutura de face e você começa a buscar ali, ver os formatos de sobrancelhas, começa a analisar também as suas clientes, quando elas deitarem na sua cadeira, né? Quando você estiver lá fazendo design, vocês começam a fazer essa palpação aqui assim, ó, né? Então, essa estrutura do osso, ela vai assim dar o formato basicamente dos nossos olhos, né? Esses são os olhos mais saltadinhos, mais fundinhos, né? Tem gente que tem esse ossinho aqui mais estufadinho, então isso interfere também no desenho da sobrancelha. Tem gente que tem osso, gente, de um lado mais estufado, do outro lado mais baixinho. Então, quando a gente olha de frente para nossa cliente, o fato de um lado estar mais amassadinho do que o outro, né, vai fazer diretamente o formato da sobrancelha ser diferente. Então, não tem como a gente deixar iguais as duas sobrancelhas. Manda o que é foto, depois quer ver? Tá bom, minha cunhada tá aqui, ó, vai aprender a fazer sobrancelha, hein, Vivian? E daí, gente, como que a gente vai querer fazer um padrão, por exemplo, ter medidas padrões, né, enfiar nossa sobrancelha, a sobrancelha da nossa cliente dentro de uma caixinha, se a gente não analisa o que tá por baixo dos pelos, né? Por isso que eu falo, senso de observação, né? Tudo é um contexto. A nossa cliente, ela não é a cliente, ela é um contexto de informações. Então a gente precisa começar a observar tudo isso, né? E a gente tem que entender como que funciona a nossa anatomia, a nossa estrutura por trás das sobrancelhas, né? O que tá por baixo, né? Fora os músculos, eu mesma, ó, quando eu mexo minha sobrancelha, bem nesse ponto aqui, ó, é até visível, bem nesse ponto aqui, olha, eu tenho tipo um pinçamento nesse músculo. Então essa sobrancelha aqui é fundo, se eu passar o dedo aqui, ela chega a ser até mais fundinho do que do outro lado. Isso interfere no formato das minhas sobrancelhas. Eu tenho uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada do que a outra, tá? E daí, quem mexe com micropigmentação, né? Eu também faço micropigmentação. Então, quem trabalha com micropigmentação, se você comecem a observar as sobrancelhas que tem por aí, né? Essa semana eu vi uma sobrancelha de uma senhora que, assim, a pessoa quis arquear tanto a sobrancelha dela, elevou tanto assim, olha, que dava pra ver nitidamente o osso saltado aqui do lado de fora, estufado, e a sobrancelha assim arqueada bem por cima, quase lá no meio da testa. Aí você olhava pra cliente, assim, pra pessoa de frente, parecia que a sobrancelha tava voando, sabe aquela expressão? Já era uma senhora. Então, aquela sobrancelha toda levantada, assim, saltada, e o osso por baixo, assim, bem estufado, sabe? Então, assim, é nitidamente que aquela pessoa que fez aquela sobrancelha não tinha a mínima noção, né, de estrutura óssea, de realmente como a gente modelar, né? Porque como que você coloca uma sobrancelha lá de gaivota, né, vamos dizer assim, aquela sobrancelha lá no meio da testa numa senhora, que normalmente a senhora ela já começa a ter ali a flacidez, né? Então, assim, a gente tem que arquear, a gente consegue sim, a gente consegue fazer isso, né? Como eu li ali na frase do Felipe Hallowell, a gente tem, nós enquanto design de sobrancelhas, a gente tem essa questão de melhorar, de realçar a beleza da nossa cliente, não é mesmo? Então, enquanto a gente não entender o que tá por baixo, dificilmente a gente vai conseguir ter uma noção real de como que é e de como que deve ser essa estrutura das nossas sobrancelhas, tá, gente? Então, olha só, a gente vai ter uma dica, talvez eu fale sobre isso logo amanhã, questão da estrutura óssea, e eu vou tentar trazer pra vocês uma foto, né? Assim, vou tentar imprimir uma imagem
para ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho mais, para vocês entenderem melhor, tá? Para vocês entenderem melhor. Gente, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Marli tá aqui. Marli, hoje a gente tem aula, hein? Não vai fugir, não. Eu só preciso que você me manda lá no WhatsApp qual horário que você vai estar mais disponível, né? Que dia de segunda de manhã você não tá muito por aqui. Aí você me manda lá depois, viu? Vocês têm alguma pergunta, gente? Até aqui tá ok? Tá tudo bem? Né? Isso foi só uma introdução pra gente começar a pensar um pouquinho em sobrancelhas de uma forma diferente, tá? Ó, quando eu levanto, tá vendo? Ó, tem uma pinçadinha bem aqui. Quando eu vou fazer, por exemplo, micropigmentação, sabe qual que é a pergunta que eu incluí agora na minha ficha de anamnese para minhas clientes? Eu pergunto para ela se ela tem a intenção ou se ela pretende fazer botox por aqueles dias, tá? Por quê? Porque quando a pessoa faz botox, gente, é nítido como que muda o formato da nossa sobrancelha. Porque esse músculo, quando a gente faz o botox, ele vai ficar em repouso. Então a gente não vai ter mais isso assim, sabe? De ficar mexendo. E daí, se a gente vai e faz, principalmente a micropigmentação, a gente deixa ali no formato legal a sobrancelha, tenta tirar essa diferença com o desenho da micro. Depois, quando a pessoa vai e faz o botox e relaxa aqui a musculatura, normalmente a sobrancelha vai ficar uma mais baixa, outra mais alta, tá? Então, o ideal é que se ela pretende fazer uma aplicação de botox, é que ela faça a aplicação antes e depois de um mês você realiza o procedimento de micropigmentação nessa cliente, tá? Então já fica aí uma dica extra pra você que tá me vendo agora, nem era sobre isso que a gente tava falando, né? Mas já fica aí mais uma dica pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Então, quando a gente fala em descomplicando, né, gente, a questão aqui do design de sobrancelhas, então a gente tem que pensar, né, na identidade da nossa cliente, que foi esse senso de observação que eu falei pra vocês, né, identificar, né, a identidade da nossa cliente, questionar ela, perguntar a ela qual que é a necessidade dessa cliente, porque a gente, enquanto profissional, a gente tem um olhar diferente da nossa cliente. Quando ela se olha no espelho, ela enxerga outra coisa. Tá? Ela não tem a percepção, o olho clínico que a gente desenvolve por trabalhar com isso, por estudar, né, sobre sobrancelhas. Então, estabelecer a identidade da nossa cliente, né, é perguntando. Quando você pergunta, a sua própria cliente vai te falar, vai te revelar quais são as necessidades dela, o que ela espera, né, daquele design de sobrancelhas, enfim. Então, estabelecer uma identidade visual para nossa cliente, mas baseada no que a cliente quer, não no que a gente gostaria de fazer, tá? Que é diferente, né? Que é diferente. Quem tá entrando aí, seja bem-vindas. Pessoal, manda um aviãozinho aí pra todo mundo, espalha essa live, né? Que hoje eu acordei, gente, virada no Jiraya, viu? Hoje eu tô ligada no 220. Quando você se prende, olha só, sente insegurança. Quando você se prende a padrões, olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando você se prende a padrões, você se sente insegura. Quando você se prende a padrões, você se sente insegura. Por quê? Porque você acha, você aprendeu no curso tal, você aprendeu vendo uma live tal, acompanhando tal pessoa, de que tem que ser exatamente daquele jeito o design de sobrancelhas. E daí o que acontece? Às vezes você não consegue executar daquele jeitinho que aquela pessoa lá falou que teria que ser. E daí você inibe a sua criatividade. E quando você não consegue realizar algo, isso te dá um sentimento de frustração, né? De não merecimento, e você não se sente capaz de realizar um design de sobrancelhas legal, de fazer um trabalho lindo. Às vezes o seu trabalho já é lindo, mas daí você fica aí, né, caçando, dando murro em ponta de faca, se comparando com outras profissionais, e daí o seu negócio não deslancha, você não consegue realizar um bom trabalho, tá? Então essa questão da insegurança, quando você tiver na sua mente, né, um propósito de você realizar o melhor para cada cliente,
algo personalizado para cada cliente, né? Quando você entender o que tá por trás exatamente ali dentro, o que tá por trás dos pelinhos da sua sobrancelha, quando você realmente começar a ler, né? Eu vou mostrar aqui de novo, vou ficar mostrando pra vocês, gente, ó, o livro. O livro aqui do Philip Hallowell, né, sobre visagismo. Quando vocês começarem a entender tudo isso, você se torna livre. Você foge dos padrões e você vai desenvolver a sua técnica. Não vai ser mais a técnica da Márcia, não vai ser mais a técnica da Andrea ou a técnica de, sei lá, né, dessas pessoas famosas que tem aí. Não, você vai desenvolver, você junta todas essas informações e você desenvolve o seu padrão de atendimento, o seu protocolo, né, o seu protocolo de design de sobrancelhas. Tá, gente? É isso que é legal. Eu não vou aplicar uma técnica da Márcia lá na minha cliente. Não. Eu fiz o curso da Márcia, eu fiz o curso de lá, eu juntei todas essas informações, né, que foram valiosíssimas. Cada curso que a gente faz, a gente aprende um pouquinho e daí a gente junta tudo isso e a gente desenvolve a nossa própria técnica, tá? E é isso que vai começar a te empoderar, é isso que vai começar a te dar segurança na hora de você executar o seu trabalho, na hora de você fazer a aplicação de coloração, de rena, na hora de estabelecer ali um padrão de marcação para sua cliente, né? Um desenho legal que fique bacana para aquele rosto, né? Então, gente, é isso que vocês precisam começar a pensar. Junta todas essas informações e desenvolva o seu design de sobrancelhas, desenvolva a sua técnica, que você vai ver como que a criatividade vai aflorar, assim, vocês vão amar depois, vocês vão começar na verdade, a amar mais ainda, né, o design de sobrancelhas, tá? Então, aqui, a próxima, aqui, ó, não se prende a padrões, né? Então, assim, igual, né, já falei a questão da insegurança, quando você não se prende a padrões, você começa ali a estimular, né, a sua criatividade e você foge dos padrões, né? E fugir dos padrões, como eu disse, é você criar o seu próprio método, o seu próprio design de sobrancelhas, o seu protocolo, né? Tem uma frase que eu escrevi aqui pra vocês, né? Que eu acho muito interessante, tá? Eu já me vi nessa situação, até que um dia eu levei um tapa na cara, né? Foi realmente isso, um tapa na cara. Ai, Cuia, você quer participar da live, amor? 3? O que significa o 3? Pessoal que tá aí, sejam bem-vindas. Gente, dá coraçãozinho aqui na live. Vocês estão gostando, gente, desse conteúdo de hoje? Desse formato de live diferente, né? Porque eu não gosto muito de ficar só atrás do celular, ali atrás do computador, sabe? Eu acho que interagindo assim, fica mais interessante a nossa live. Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, manda coraçãozinho aqui, ó, nos comentários. Ah, estava sem som. Manda coraçãozinho, gente, manda um joinha aqui, ó, nos comentários, se vocês estão gostando da nossa live de hoje, se tá sendo produtiva essa live pra você, né? Que legal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu vi que falou que tava sem som, agora tá de boa, Cunha, aí? Tá, o som voltou? Ah, sim. Ó, daí, olha só a frase que eu ia falar pra vocês aqui, gente. Você só absorve informação e nunca pratica? Você já parou pra se perguntar sobre isso? Porque eu já me peguei nessa situação há algum tempo atrás. Por quê? Porque eu era louca dos cursos. Gente, eu era louca dos cursos. Tudo quanto é curso que aparecia, eu tava fazendo. Quando eu tava fazendo a faculdade de estética, tudo quanto é palestra, workshop que aparecia na faculdade, gente, eu tava no meio, sabe? Eu queria. E depois, quando eu passei por aquela situação, né, do endividamento, que vocês já sabem, e pra quem não conhece a minha história, tem um videozinho lá no meu feed, onde eu conto essa história aqui numa entrevista que eu dei na Band aqui em Maringá, eu conto a minha história, então quem quiser depois conhecer, corre lá e assiste o videozinho, tá, gente? Teve algum tempo atrás, quando eu tava passando por esse processo do endividamento, que daí eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal, né?
Que daí o técnico tava bom, meu design de sobrancelhas era bem legal, né? Eu já tava satisfeita com aquilo que eu tava fazendo, com os resultados que eu tinha, mas dentro de mim algo ainda precisava ser mudado, né? Pelo medo, pela insegurança, né? Eu estava muito fragilizada nessa época. Então eu comecei a absorver tudo quanto é curso, palestra de motivação. Aí você vai, né? Assiste aquele monte de coisa. E daí você pega, né? No dia você sai de lá, até flutuando, né? Parecendo a Mulher Maravilha. Só que o que acontecia comigo, né? Eu ouvia, absorvia todas aquelas informações, mas eu não colocava em prática. Eu não colocava em prática. E daí, vocês acham que eu tinha resultados diferentes? Não, né, gente? Eu não tinha resultados diferentes. Por quê? Porque eu não praticava. É a mesma coisa, você que é design de sobrancelhas, que é micropigmentadora, sabe? Que vocês querem aí ter resultados, quer fazer um design lindo. Gente, mas vocês nem pega uma folha pra treinar, vocês não compram uma carinha. Olha só, eu comprei até uma carinha um tempo atrás, aquela carinha de boneca, pra mim ficar treinando, pra melhorar o meu design de sobrancelhas. Eu comprei, olha só, essas folhas aqui, e eu tenho também, gente, algumas imagens dessa para disponibilizar. E daí eu tenho um grupo de estudo, deixa eu falar pra vocês, eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp, né? Onde eu fico postando dicas, informações assim, que é bem legal. A gente troca informações, né, com as meninas. E daí eu vou mandar nesse grupo hoje algumas imagens de rostinho, de treino, pra vocês treinarem em casa, tá? Então quem quiser receber também essas folhinhas de treino, entra lá no meu grupo de estudo, né? Me chama no direct aqui depois da live, né? Ou clica na minha bio ali que tem, né? Lá no Instagram, Instagram não, WhatsApp, que daí eu vou mandar essas folhinhas para vocês treinarem em casa. E é só vocês imprimirem, né? São rostos sem a sobrancelha. E daí lá você imprime e vai tentando fazer as marcações ali, as medidas, só de olhar nas folhinhas. São rostos diferentes, né? São tipo, parece que tem uma japonesa, tem vários tipos de rosto que dá pra vocês irem treinando, então é super bacana, tá? Então, gente, o que acontecia? Eu absorvia muita informação, mas eu não praticava, tá? Informação sem prática é a mesma coisa de nada. Então, se você já fez aquele montão de curso, se você já fez, né, vários, já tá até fazendo micropigmentação, mas ainda se sente insegura, será que você não precisa treinar mais um pouco, né, pra você ter essa segurança? Ou será que você fica se comparando demais, por isso que vem essa insegurança, tá? Porque aqui é o nosso último item da nossa live de hoje. Você sempre se compara, né? E a questão de comparação eu já falei em outras lives e eu vou falar aqui de novo. Gente, se você tiver que se comparar, você pega o seu primeiro trabalho, tipo de 2, 3, 4 anos atrás e compare com o seu trabalho hoje. Que daí você vai ver a sua evolução. Não pega o seu trabalho e compare com o de outra profissional que já tá há 10, 15, 20 anos aí no mercado, gente. Não tem como fazer essa comparação. Vocês entendem que não tem lógica isso? Né? Então, assim, se você tiver que se comparar, pega o seu trabalho de quando você começou, fez lá o seu primeiro curso de design de sobrancelhas e se compara com os resultados que você está tendo hoje, tá? Que daí você vai ver a sua evolução, você vai ver o tanto que você melhorou e o tanto que você pode ainda melhorar se você continuar estudando, se você continuar treinando, se você começar a trabalhar esses pontos aqui, olha, que eu falei, né? Desenvolver o senso de observação, estudar um pouquinho mais sobre o visagismo, tá? Porque tem gente que faz curso de design de sobrancelhas e acha que tem que saber fazer só marcação, né, gente? E não é isso. Estude um pouquinho de contexto, né? O que envolve a questão do visagismo, a questão da percepção de identidade visual, para você conseguir estabelecer para sua cliente realmente um atendimento diferente, né? Em tempos de pandemia, a gente muito se fala em questão assim, o que eu vou fazer de diferente para me conseguir manter minhas clientes, né? Para me conseguir passar por essa situação e conseguir ter atendimentos e tal, né? Então, gente, essa pode ser a sua oportunidade.
né? Desenvolva um protocolo único para cada cliente, né? Aqui em Maringá a gente está correndo o risco de fechar novamente, né? Os horários de atendimento já foram restritos, né? A gente pode trabalhar só agora após as 11 horas da manhã. Dia de sábado os salões já estão fechados, né? E assim, é uma cliente cada horário, né? Para dar tempo da gente higienizar tudo, limpar, deixar tudo organizado, né? Pela questão da biossegurança, né? E daí, o que você pode usar esse cenário a seu favor, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu desenvolvi um protocolo de atendimento para as minhas clientes, né? Único, porque como eu vou ter mais tempo com ela e ela geralmente, né, ela tem que vir sozinha no atendimento, ela não pode trazer acompanhante nesse momento agora, né? Por conta dessa questão do Covid aí. Então, o que eu tô fazendo? Eu pego, a cliente chega, ela senta e antes da gente ir pra maca, eu bato um papo com ela enquanto eu preencho uma ficha. Enquanto eu tô batendo esse papinho com ela, gente, eu tô fazendo esse senso de observação. Eu tô olhando pra minha cliente, eu tô observando ela, eu tô vendo ali o comportamento dela e principalmente eu estou ouvindo qual que é a necessidade dessa cliente. Porque daí, nessa introdução, né, nessa recepção ali que eu faço com ela, na hora que ela deitar na minha maca, eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? Então, as coisas se tornam muito mais fáceis, sabe, gente? Dessa maneira, as coisas se tornam muito mais fáceis, tá? E elas se sentem mais seguras também, porque você teve esse cuidado, essa preocupação de perguntar pra ela, né, qual que era a necessidade dela. Olha só, né? Que bacana. Então, senso de observação, tá? E daí, gente, eu preparei um negócio aqui pra vocês, pra gente começarem a ver, né? A live de hoje tá recheada, né, de conteúdo pra vocês, tá? Eu preparei aqui uma folhinha, eu vou pôr aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Mas eu vou fazer uma tentativa, né? Deixa eu colocar aqui meu rostinho. Eu vou tentar fazer aqui uma tentativa com vocês, pra ver se vai dar certo. Deixa eu tentar mudar a luz aqui. Pra ver se a gente consegue. Peraí. Eu acho que assim fica um pouquinho melhor. Gente, vocês querem participar da live? Vocês querem fazer realmente alguma dúvida pra mim? Fazer alguma pergunta pra mim aqui ao vivo, né? Nós estamos aqui em poucas pessoas. Gente, minha bateria vai acabar. Deixa eu pegar o carregador. Pera aí. Ai, o carregador do celular. Pera aí, gente, já volto. Vou ter que chegar aqui um pouquinho mais perto. Só que a luz eu vou ter que desligar, gente. Senão eu não consigo ligar o celular. Deixa eu colocar ele mais aqui pro lado. Aí, acho que aqui dá. Aí, carregou. Deixa eu ver se eu consigo colocar o carregador do outro lado agora da luz. Peraí. Aê, gente. Aí. Deu certo agora. Peraí. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me enxergar? Gente, o meu filtro foi lá pra mulher, olha só. Vocês estão vendo? O filtro da live foi lá na nossa boneca. Ai, gente do céu. Peraí. Vamos ver o filtro aqui. Aí. Mas eu tô de maquiagem, né, gente? Me preparei hoje todas pra vocês. Gente, vocês querem entrar na live? Querem me fazer alguma pergunta? Estão curtindo o conteúdo, né? Manda aí se vocês querem, tem alguma dúvida, né? Eu fiz aqui meio que correndo hoje essa sobrancelha aqui na nossa cliente.
E eu vou revelar pra vocês a maior dificuldade que todos os designers de sobrancelhas, né, assim, quem não tem muita prática ali, qual que é o maior erro que elas cometem na hora de fazer a marcação, tá? Pode ser com paquímetro, pode ser com linha, gente, não importa a ferramenta que vocês usem, tá? Então, assim, o que que é medida padrão dentro do design de sobrancelhas, tá? Eu vou usar aqui o paquímetro e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Na hora de fazer a marcação eu uso o paquímetro e eu uso a linha, tá? E daí eu vou mostrar pra vocês aqui agora as medidas bem básicas e padrões e vou revelar pra vocês um segredo que é o que vocês erram. Eu tenho certeza que tem alguém aí que erra, né, por não saber disso, tá? Então vamos lá, as medidas padrões, né? Eu sempre estabeleço medidas horizontais e depois eu faço as verticais, tá? Ou você pode fazer as verticais também e depois estabelecer as horizontais, não tem problema, tá? Então o que que seriam ali medidas horizontais, né, para o design de sobrancelhas? A base da nossa sobrancelha, que é ali onde vai começar o nosso design de sobrancelhas, certo? E depois a marcação logo acima, que é onde a gente vai estabelecer a espessura da nossa sobrancelha, né? A gente estabelece a espessura da sobrancelha, gente, aqui nessa região da glabela, tá? E como que eu faço isso? Eu observo a sobrancelha da minha cliente. Olha, por exemplo, eu vou fazer aqui na minha pra vocês verem, né? Se eu fosse fazer o design em mim. Então, eu coloco ali, eu venho simplesmente e coloco na base da sobrancelha, onde a sobrancelha está começando. Tá vendo? Venho, faço uma marcação, uma linha reta. Depois, eu venho e coloco na parte de cima, onde que tá acabando a minha sobrancelha, tá? Pode ter casos de que uma sobrancelha é um pouco mais grossa do que a outra, um pouco mais pra cima, outra mais pra baixo, só que daí a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo, tá? Marli, eu acho melhor o digital porque ele é mais preciso. Então, quando eu enxergo aqui, né, quando eu enxergo aqui os numerozinhos, então fica mais fácil de visualizar. Aquele outro que a gente tem que ficar mexendo, os números são muito pequenininhos e com o tempo de você ficar fazendo isso, ó, os números acabam saindo, né? Então você acaba perdendo ele rápido, tá? Esse paquímetro aqui, quando eu comprei, eu paguei acho que R$55 no meu, né? Eu comprei aqui numa loja de cosméticos que tem aqui, né, que é a Lobos Carato. Inclusive, eles têm o site deles, vendem pela internet, tá? Então, quem quiser depois eu posso estar passando pra vocês, mas qualquer site aí que vende coisa pra micropigmentação, você vai achar um paquímetro desse. Então, eu paguei acho que R$55. Então, eu acho que vale a pena, porque, olha, ele não desliza fácil, então a gente não perde a marcação e por você visualizar, fica mais fácil pra você assimilar a marcação, tá? Então, gente, olha só, base da sobrancelha, depois eu vejo a largura aqui dessa sobrancelha, eu venho e simplesmente eu só coloco, né, e passo a linha pra mim estabelecer esse padrão aqui de medidas, tá? Lembrando que, assim, o que fica legal visualmente a gente olhar? É uma sobrancelha que tenha mais ou menos entre 6 e 8 centímetros ali, de espessura, tá? É uma coisa assim que fica legal da gente olhar, fica legal isso. Só que eu tenho cliente que a sobrancelha dela tem quase 10 milímetros de espessura, que é aquelas sobrancelhas extremamente grossa, e ela ama a sobrancelha dela daquele jeito. Então, gente, eu não mexo na espessura, tá? Eu não mexo na espessura. A cliente, ela gosta daquela sobrancelha largona, assim, né, toda larga, então a gente não mexe, né? Porque, por isso que eu falei, não é padrão 8 milímetros, não é padrão 6 milímetros. É aquilo que a cliente tem ali de pelo para oferecer. Mesmo porque vocês vão ter sobrancelhas que dá 4 milímetros, 5 milímetros, aqui é bem fininha.
Então você vai enlarguecer essa sobrancelha? Não, gente, não tem. Se não tem pelo, não tem o que você fazer, tá? Principalmente por que você vê aquelas rena horrorosa aplicada por ali? Porque a pessoa quer engrossar a sobrancelha da cliente na rena. E rena não engrossa a sobrancelha. Por quê? Porque onde tem pelo, a cor vai ficar de um jeito. Onde não tem pelo, vai ficar mais transparente. E daí, visualmente, depois isso fica feio, não fica legal, tá? Então, esse negócio, eu quero minha sobrancelha mais grossa, então desenvolva um protocolo de recuperação de sobrancelhas, tá? Que daí já é outra história, já é outra coisa que você pode estar oferecendo também para sua cliente. Mas engrossar na rena, engrossar na coloração, gente, não façam isso porque fica feio. Use, melhore o que a sua cliente tem, tá? Não vai querer inventar coisa. A não ser se for um caso de correção com micropigmentação, que daí é outra história, tá? Mas na rena, no design padrão, isso não fica legal, porque dá diferença de pele e onde tem pelo, ok? E depois, eu vou verificar a altura. Então, assim, ó, primeira linha base, segunda linha aqui pra gente estabelecer a espessura da sobrancelha. Próxima linha na horizontal, essa linha aqui, que é pra mim determinar a altura do ponto alto das sobrancelhas, tá? Quando eu faço essa marcação aqui em cima do ponto alto, eu simplesmente faço isso mesmo, gente. Eu pego, só que aqui eu gosto de fazer com a linha, porque como o nosso rosto ele é curvadinho, então com a linha faz melhor o desenho do que com o paquímetro. O paquímetro é reto, então fica difícil de fazer isso, né? Daí você pode fazer, no que você faz isso, esse balanço, o paquímetro pode sair do lugar. Então, eu gosto de fazer essa marcação aqui pra mim, fazer o ponto alto, então eu gosto de fazer com linha por conta disso, tá? Porque ela é maleável, né? E daí o que que faz? A pessoa tem uma sobrancelha mais alta, uma sobrancelha mais baixa. Então, assim, eu coloco a linha e daí eu vejo se realmente tá uma mais baixa do que a outra ou não, tá? Tem casos que elas não são mais baixas do que a outra. Tem casos que tem mais pelo de um lado, aí ela fica mais marcadinha no ponto alto. E tem casos que do outro lado ela tem pelo, mas um pouco menos. Então, às vezes dá a sensação visual de que uma é mais baixa do que a outra. Então, prestem atenção em todos esses detalhes que eu tô falando. Então, eu vou estabelecer aqui a medida de altura, né? Que é uma medida, que são as medidas padrões, porque visualmente isso fica legal, tá? Mas, gente, lembrando que não existe padrão, uma regra única, tá? Por quê? Se a cliente tem aquela questão do osso que eu falei pra vocês, se ela tem o osso saltado, né? Se ela tem aquele estique de ficar erguendo a sobrancelha, que é uma questão do músculo dela. Essas coisas não tem como você, enquanto design, mexer. A gente vai melhorar no que dá pra melhorar, estabelecer ali uma simetria dentro do que é possível ser feito, mas tem casos que não dá pra fazer essa compensação de altura de sobrancelha, tem casos que não dá, tá? E é assim mesmo, e a cliente, ela já se acostumou a ser daquele jeito e não dá pra mudar, tá, gente? Vocês não fazem milagre, nós não fazemos milagres, então, beleza. Outra linha que eu gosto de estabelecer também no meu design de sobrancelhas, né? Como ali uma referência, não vou falar padrão, mas como uma referência, por exemplo, quando eu estabeleci lá a base da sobrancelha, que é essa daqui, então eu tenho o hábito de pegar e passar essa marcação até lá o finalzinho, né? Eu passo a linha reta aqui, ó, eu venho com ela até o finalzinho aqui do olho aqui da sobrancelha. Por quê? Gente, a cauda aqui, a pontinha da sobrancelha, nunca deve ser abaixo do início. Então, a cauda sempre tem que estar acima do início da sobrancelha. Pra quê? Pra gente conseguir ter essa impressão de que a gente está levantando o olhar da nossa cliente. Então, só pra mim ali ter um direcionamento, né, do design, de onde eu devo tirar, de onde não tirar. Então, na hora que eu vou fazer a marcação aqui da base da sobrancelha, eu passo ela reta, né, venho até aqui o finalzinho, só pra mim ter direcionamento ali do início, aqui da pontinha da cauda da sobrancelha, pra ver se ela não vai ficar abaixo, tá? Pra ver se ela não vai ficar abaixo.
Então, eu estabeleço essa marcação também. Então, feitas as linhas horizontais, depois eu vou fazer as marcações na vertical, tá? Então, eu começo estabelecendo aqui o meio, né? O início aqui da sobrancelha. E o que eu uso de referência? O que eu, Márcia, uso de referência, tá, gente? Eu pego o paquímetro e eu vou posicionar, olha só, na base do nariz, tá? Na base do narizinho ali mesmo da minha cliente. Isso dá em torno, deixa eu mudar a marcação aqui para milímetros. Isso geralmente, né, é uma faixa assim que vocês, olha. Geralmente dá em torno, olha só, o meu tá dando aqui 2,8 centímetros, tá vendo? Geralmente é uma faixa de 2 centímetros, que é algo aceitável, tá? Mas eu pego a base, olha só, gente, eu pego aqui a base do nariz, tá? Tem gente que leva em consideração o ponto lacrimal aqui, pra estabelecer essas marcações iniciais, tá? Mas por que eu não uso o ponto lacrimal, né? Primeiro, olha só, que se eu fosse pegar a altura do meu ponto lacrimal aqui, se eu fosse subir uma linha reta, eu já ia ter que tirar um pouco da minha sobrancelha, olha só. Tá vendo? E se eu aumentar essa distância aqui entre as sobrancelhas, visualmente não fica legal, fica ruim, fica feio, entendeu? Quanto mais largo aqui, é pior. E se for muito fechadinho também, dá aquela impressão de sisudo. Então, tem que ser um meio termo, tá? Então, eu uso como base para minha marcação, eu uso, ó, a base do nariz. Olha, eu encaixo, ó. Encaixou o meu paquímetro, é onde eu vou subir a minha marcação, tá? Não uso, vou repetir, não uso como base o ponto lacrimal, por quê? Gente, você pegar aqui, ó, tem gente que tem os olhos aqui, né? Comecem a fazer o senso de observação da sua cliente. Tem gente que tem os olhos aqui muito afastadinhos. Então, se você for pegar o ponto lacrimal aqui, olha aqui, gente, o meu, por exemplo, eu tenho que tirar quase meio centímetro da minha sobrancelha. Então, gente, pelo em sobrancelha é relíquia, a gente não pode mexer, não pode tirar, tá? Então, a gente tira o menos possível e mantém tudo ali no seu devido lugarzinho, porque pelo, gente, igual eu falei, é relíquia nas sobrancelhas, tá? Então, quando eu vou estabelecer as linhas verticais, eu pego como base para me orientar, né? Ali a base do nariz da cliente. Depois, eu vou estabelecer a marcação de final de sobrancelhas, né? Que é o que daí a gente vai estabelecer o quê? O comprimento dessas sobrancelhas, né? Então, eu sempre uso o arco do cupido, só que quando eu vou usar o arco do cupido, eu observo para ver se a pessoa não tem nenhum desvio, né? Porque tem gente que às vezes fez cirurgia na boca, a boca é mais torta para um lado, não é mesmo? Então, nesses casos que pode aparecer pra gente, então você tem que observar e nem sempre você vai poder usar os mesmos pontos de referência para todas as clientes, né? Por exemplo, o meu nariz, ele ainda é de um tamanho aqui aceitável, eu acho que é um tamanho normal. Mas, por exemplo, igual essa cliente minha aqui, que ela é uma morena, né, nessa foto, ela tem os narizes aqui, as narinas mais largas. Então, se eu for pegar como referência a largura da narina dela, vai dar diferença no resultado de sobrancelha, tá? Então, Ai, obrigado, Marli! Tá gostando? Que legal, gente. São detalhes, gente. Isso são detalhes, tá? E tudo isso, mais essa questão da óssea, dessa questão de estrutura muscular, gente, tudo isso eu ensino no meu curso de design de sobrancelhas, tá? Então, quem quiser depois fazer um aperfeiçoamento, fazer uma mentoria de design de sobrancelhas, né? Eu vou abrir as inscrições agora a partir do dia 15 de dezembro, né? Pra mentoria, só pra gente conseguir estudar isso, pra você aprimorar aquilo que você já tem, tá? Então, às vezes você falta ali detalhes. Sabe aquele detalhe? Uma coisinha mínima que vai mudar ali completamente
o resultado final do seu design de sobrancelhas, tá, gente? Então, quando o nariz é muito largo, e a gente não deve levar em consideração, olhe para sua cliente e veja se ela não tem desvio na boca, se ela não tem, né, aquela questão às vezes tem cicatriz, aqueles lábios leporinos, então você não vai usar isso como referência, né, para você estabelecer aqui excesso de olheiras, aquelas que mesmo com maquiagem aparecem. O que influencia no formato das sobrancelhas? O que influencia no formato da sobrancelha, assim, é um conjunto de coisas, mas a principal estrutura, né, que eu levo em consideração hoje, né, depois de muito estudo, é a questão óssea mesmo, sabe? Eu apalpo a cliente, tá? Quando a minha cliente... hoje, Giane, eu faço na maca, tá? Mas eu faço na cadeira também, se for preciso, não importa, tá? Só que daí na maca, o que eu faço? Eu não deixo a cliente, às vezes, completamente deitada. Às vezes eu deixo ela um pouquinho levantada, porque se você deixar a cliente deitada, o corpo dela aqui, a expressão dela entra em repouso. Na hora que ela volta, gente, a expressão muda, a musculatura que ela reage, ela muda, tá? Então, tem cuidados, né? A gente tem que ter cuidado e observar. Hoje, né, se eu colocar minha cliente deitada na maca, eu consigo fazer o design dela deitada, eu não preciso que ela levante, tá? Por quê? Porque é tempo treinando, é muito contato com o cliente, é observando essa questão da estrutura óssea. Então, quando a gente leva em consideração essa questão do ossinho, gente, então fica mais fácil para você ter esse direcionamento, sabe? Então, assim, tudo é uma questão mais de observação para você conseguir desenvolver essas técnicas, tá? E daí, gente, o que eu vou fazer? Se a boquinha da sua cliente estiver normal, né, tiver ali com as medidas, pelo menos aqui o arco do cupido normal, então eu posiciono o paquímetro no arco do cupido e no canto dos olhos, tá? Eu meio que excluo o nariz de lado por essa questão, se o nariz for muito largo, se o nariz for muito fino, então vai dar diferença, tá? Então eu pego lá o arco do cupido, olha, e bem no canto dos olhos, né? E eu vou fazer aqui uma direção. Geralmente, essa marcação aqui, olha, de final de sobrancelha, ela vai em sentido, aqui se você subir a linha, nas têmporas. Então, se você localizar as têmporas aqui, olha, se você passar a mão, você vai sentir que tem tipo um molinho, ó. Se você apertar aqui na testa, tá duro. Se você apertar um pouquinho mais pra baixo, você vai sentir que é um pouquinho mais fofinho, né? Que é quando a gente tá com dor de cabeça, onde a gente faz aquela massaginha. Aqui são as têmporas. Então, geralmente, essa linha de marcação que a gente vai estabelecer aqui, olha, no final, pra definir final de sobrancelhas, geralmente vai em sentido com as têmporas, tá? Então, a gente pega o cantinho dos olhos, né? E vai em sentido aqui com as têmporas da nossa cliente. Então, fez a marcação aqui, fez aqui, aí chegou a hora de estabelecer a marcação do ponto alto. Onde que deve ser o ponto alto da nossa cliente, tá? Geralmente, a sobrancelha por si só, se você observar, ela já tem o ponto alto dela definido. Ela já tem esse ponto alto pré-definido. Então, você tem que olhar a cliente mesmo, para você conseguir ali identificar onde que é o ponto alto, tá? Lembrando que corpo maior que cauda, né? Sempre maior do que a cauda, porque senão a sobrancelha vai ficar uma casinha, né? Vai ficar assim. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente realmente fazer aqui corpo maior do que cauda, tá? E agora, gente, olha, presta atenção, não saiam da live ainda, porque é agora que vai chegar onde que eu quero chegar, que realmente é o ponto X, né? Que é ali o up, que é onde todo mundo erra, que é agora que eu vou explicar pra vocês, tá? Então, a gente vai estabelecer ali o ponto alto, tá? Geralmente, o que eu faço? Eu pego o total da minha sobrancelha, vou lá com o paquímetro, posiciono, tá, gente? E na hora de posicionar o paquímetro, não é assim, nem assim. Olha, a base aqui, que é o início da sobrancelha, lembra que a gente vai ter o risco aqui de início da sobrancelha?
Então eu vou posicionar aqui, ó, o paquímetro no início da sobrancelha, ele reto. Ele não pode estar torto, tá, gente? Tem que ser reto. E daí, olha só, eu vou estabelecer aqui o final da sobrancelha, o paquímetro reto. Vocês conseguem ver que eu coloquei, posicionei aqui o paquímetro, olha, bem na altura do ponto, aqui mais ou menos do ponto alto dessa sobrancelha. Então, ó, início, o final, aqui onde eu deixei, né? Tá dando 5 centímetros essa sobrancelha, gente, de comprimento. Então, o que eu uso não é padrão, mas é algo só pra te direcionar, tá? O que eu uso como padrão? Corpo tem que ser maior que cauda. Então, se essa sobrancelha deu 5 centímetros, então eu vou dividir 5 por 2, né? Vou dividir 5 centímetros ao meio, então vai dar quanto? 2,5. Então, nesse 2,5, eu vou acrescentar mais 1 centímetro. Então, essa sobrancelha, para ficar legal, teria que ser, ter 3,5 centímetros de corpo e 1,5, 2 de cauda, tá? Então, vamos ver, olha só, se vai dar mais ou menos aqui, ó. Ó, deu exatamente 3,5. Deu certinho, olha. Na verdade, 3,2, um pouquinho menos. Olha, pra ficar bem no ponto alto dessa cliente, tá? Então, ó, daí ficou bem aqui o ponto alto dela. Então, o corpo ficou com 3,2 e o final ficou com 1,8, tá? Então, essa é mais ou menos uma conta pra gente, assim, ter uma referência. Só que cada sobrancelha já vai ditar pra você onde que vai ser esse ponto alto, tá? Uma coisa que vocês devem prestar bastante atenção é que aqui, quando a cliente chega com a sobrancelha muito comprida, geralmente o ponto alto natural dela tá muito aqui, ó, sabe? Tipo, quase saindo fora dos olhos aqui, tá muito fora. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai estabelecer essa medida, então, aqui pra finalizar, e você vai trazer um pouquinho pra cá o ponto alto pra ficar uma coisa mais harmoniosa, tá? Então, assim, somei, peguei ali, posicionei o paquímetro corretamente, né? Retinho pra cima, olha, eu somei, peguei essa medida, dividi por 2, e daí, na medida do corpo, eu acrescento mais 1 centímetro, né? Que vai daí permitir com que eu tenha o corpo maior do que a cauda, tá? E daí agora que é o pulo do gato, né? O que todo mundo erra e é o que deixa os designs horríveis, tá, gente? Estamos acabando, tá? Eu nem sei que hora que é. Nossa, já é 9h07, gente. Já tá pra acabar a nossa live. E daí qual que é o pulo do gato, gente? Realmente, a espessura do ponto alto. Todo mundo erra na hora de fazer essa marcação. A espessura do ponto alto. Por quê? Faz lá todas as marcações bonitinhas, estabeleceu ali um parâmetro para aquela cliente. E daí elas querem fazer a marcação tudo com a linha. Aí elas vão lá no YouTube, as profissionais, e vejam aquelas pessoas fazendo a marcação só com a linha, e passa a linha aqui, passa a linha ali, mas não tem estabelecimento de padrão nenhum naquilo lá. Delas pegam aquelas sobrancelhas lindas, né, que já são certinhas, e só contornam a sobrancelha com linha, mas não fazem medição nenhuma. E daí entra aquela questão que eu falei pra vocês, né? Você ainda se compara com esse tipo de profissional que não tem métricas para poder estabelecer um design. Então, gente, cuidado com aquilo que vocês olham no YouTube, cuidado com as pessoas que você segue, porque nem sempre naquilo ali tem um padrão, tem uma lógica. Às vezes é só tá enfeitando ali, igual o pavão, né? Tô só enfeitando ali pra chamar atenção, pra poder vender, enfim, tá? Então, assim, tenha um senso crítico quando vocês vão seguir alguém, quando vocês vão procurar algum vídeo no YouTube, tá? Eu consumo muito YouTube, gente, consumo mesmo. Tudo que eu quero, geralmente eu corro lá no YouTube, tem muita coisa legal. Só que como eu tenho uma base muito boa, eu tenho um conhecimento muito bom, então eu sei discernir o que é bom daquilo tudo que tá lá e o que é ruim. Então, assim, se eu começo a assistir algo não me convenceu, tipo, ó, esse aqui tá por fora, esse cara aí, né, essa pessoa aí tá por fora. Então, vocês tenham esse senso crítico
na hora de vocês procurarem referências, procurarem pessoas para seguir, tá? Então vamos lá, gente, pulo do gato, para estabelecer o limite ali do ponto alto. Então, como que vocês vão fazer? Vocês já não fizeram todas essas marcações, né? Não conferiram essas medidas? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar seu paquímetro, vai estabelecer aqui, olha, o início. Quanto que deu o início da sobrancelha da sua cliente? Dessa cliente aqui, ó, da nossa modelo aqui, tá dando 6 milímetros, tá? A espessura de entrada aqui, 6 milímetros, tá? E daí a gente quer que essa sobrancelha tenha esse degradê, porque o que fica legal visualmente? A sobrancelha ir afinando e ela terminar aqui a pontinha bem fininha, né? Tipo assim, terminar em 0, que a gente fala dentro de uma linguagem mais profissional. Então aqui ela começar com 6, então ela vai afinando e aqui a pontinha dela ela vai acabar com 0, né? Que vai ter aquele finalzinho bem fininho para ficar bem bonito o design de sobrancelha. Então aqui tem 6. Aí você vai lá no ponto alto, gente, olha, presta atenção. Você vai lá no ponto alto. Se a sobrancelha, olha só, se eu apenas reproduzisse a medida aqui, então ia ficar aquela coisa reta e depois ponta fina. A gente tem que dar esse degradê para ir afinando. Então, olha só, deu 6 milímetros, eu vou posicionar meu paquímetro de 1 a 2 milímetros mais fino do que o início. Então, olha só, vou posicionar aqui de 1 a 6 milímetros mais fininho, olha só. E daí eu faço a marcação aqui por baixo. Daí eu venho, faço a marcação embaixo. Né? Faço a marcação aqui, ó. Então, eu estabeleci aqui, ó, a espessura do meu ponto alto. Olha só, vou falar de novo, gente. Eu pego o paquímetro, coloco aqui no início, vejo qual a espessura que deu. Aí eu já posiciono meu paquímetro de 1 a 2 milímetros a menos lá na marcaçãozinha do ponto alto. Lembra que a gente tem a marcação já do ponto alto? Então eu venho com o meu paquímetro reto, nada de ser assim nem assim, então eu venho com o meu paquímetro reto, coloco a base aqui de cima, aqui onde que é aquela linha horizontal, lembra da linha horizontal que a gente fez? Eu coloco lá e posiciono o paquímetro, venho e faço a marcação. E depois é só, gente, olha, ligar os pontos e depois terminar aqui no finalzinho, olha, em 0. Vocês conseguem ver, olha só, que começou mais grossa, foi tendo esse degradezinho, diminuiu e acabou em 0, olha só. Olha como que fica harmonioso esse desenho, quando a gente faz dessa forma. Então, o ponto alto, a gente também tem que estabelecer ali uma medida pra gente conseguir fazer, gente, esse degradê. Se você simplesmente vir aqui e passar a caneta aqui, aí você vai ficar com aquele design, né, assim, né? Aquele design assim, assim. Que é o que a gente vê muito por aí, né? Aquela sobrancelha quadrada. E isso daqui é feio. Ninguém tem sobrancelha desse jeito, tá? Então a sobrancelha ela tem que ser, olha só, harmoniosa. Tem que ser, ó, subir e ter essa caída. Ela tem que ter essa curvinha aqui mais arredondada, né? Aquela sobrancelha muito quadrada, ela lembra muito a Malévola, deixa a pessoa com uma expressão de brava, né? De sisuda. Né, gente? Então, esse era o ponto realmente chave. É o ban, assim, do design de sobrancelhas. Se vocês seguirem essas dicas, né, que eu deixei nessa live hoje, tenho certeza que o design de vocês vão melhorar, tipo assim, muito, 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 muito mesmo, gente, tá? E outra coisa, quero estimular vocês. Saiam da caixinha. Não se prenda a padrões, não se prenda a medidas, a caixinhas, tá, gente? Seja livres para poder criar o próprio protocolo de vocês, para criar o próprio design de vocês, porque quando vocês receberem uma cliente aí no seu espaço
com certeza ela vai notar a diferença, ela vai ver que você é uma profissional diferenciada e essa é uma das formas de você fidelizar clientes também, né? E manter aí o engajamento, elevar a sua autoridade enquanto profissional de design de sobrancelhas, tá, gente? E daí? Por hoje acabamos. Nossa, dá até falta de ar de tanto que eu falei, né? Mas o conteúdo, vocês gostaram do conteúdo, gente? Né? Me marquem, daí eu queria pedir uma coisa pra vocês. Amanhã às 8h05, né? Nós vamos continuar com esse assunto aqui sobre descomplicando o design de sobrancelhas, né? Pra facilitar a sua vida aí realmente na hora de fazer um design de sobrancelhas, né? Eu gostaria que vocês aí tirassem, né? Um print aí da tela, postem, depois vocês me marcam comentando, né? O que vocês acharam, né, dessa live, se realmente agregou algo aí pra sua vida, né, se agregou alguma coisa aí pra sua questão do design de sobrancelhas, tá, gente? Então façam isso, tirem um print, me marquem, porque isso ajuda a divulgar, né? E amanhã eu espero vocês todas aqui novamente, né, às 8h05 da manhã, com mais conteúdos tops, né, pra vocês. E pra quem quiser fazer grupo lá, parte do meu grupo, né, de estudo lá pelo WhatsApp, tá, gente? Me manda no direct ou clica no link aqui na bio, que daí eu vou direcionar vocês lá pro grupo, tá? Muito obrigada, né, pela participação de vocês. Um grande beijo, gente, e até amanhã.